Vamos lá para mais um vídeo. Eu refletindo sobre e pensando em assuntos que eu poderia falar aqui no vídeo e ver a intuição. Você tem que falar sobre isso, você tem que falar sobre isso. E eu vou falar um pouco sobre a relação entre eu e a minha mãe. Também isso entra num pouco do campo do assunto de processos traumáticos que atrapalham a vida da pessoa desde pequeno, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei a me dar por gente, né? A perceber que eu era um indivíduo em carne e osso, eu morava com a minha mãe nessa época. Era só eu e ela. Ela já tinha tido outros filhos, só que esses outros filhos já tinham saído da casa da minha mãe e tinham ido morar com meu pai. Pois vamos dizer que eu nasci de um relacionamento extraconjugal, vamos assim dizer. Foi coisa fora do casamento do meu pai. Meu pai nessa época já era aposentado. Na época meu pai já tinha cerca de 70 e poucos anos, né? E ele era casado já há uns 50 anos, cerca de 50 e poucos anos, com a mulher que depois veio a ser minha madrasta, né? E ele já idoso, 70 e poucos anos. E ele teve esse relacionamento por fora do casamento com a minha mãe. E desse relacionamento nasceu 3 pessoas, né? São 2 irmãs que eu tenho e eu. E como era fora do casamento, né? Ele tinha a família dele, que inclusive ele já tinha levado até as minhas 2 irmãs que tinham nascido da minha mãe. Ele já tinha levado até pra casa dele também. E veja como eram as coisas. A atual esposa dele estava criando os filhos como se fosse dela, de um relacionamento que o marido dela teve fora do casamento. Vejam que embrulho. Aí beleza. Aí, desde que eu me entendo por gente, que eu era pequenininho, cerca dos 5 anos, a pessoa vai começando a se ver como um indivíduo. E eu morava com a minha mãe. Era numa área mais... Eu gostava de brincar no meio da rua, ela me deixava bem à vontade, né? Eu sentia que, sei lá, ela não era muito fã de ser mãe naquela época. E ela me deixava bem à vontade, eu saía, brincava pra tudo que é lado na rua. E só que ela não trabalhava, né? Ela meio que sustentada por ele, né? Ele tinha construído a casinha que a gente morava, nós dois, e tinha feito com o intuito de deixar ela morando lá. E ele meio que ia bancando. Vamos dizer que ele meio que tentava bancar um pouco ela, né? Já que ela era a mãe dos filhos dele. Só que, segundo o que ela falou pra gente, depois que a gente já era adulto, né? Ele meio que dava essas coisas, só que tinha um pouco de cobrança, né? Não sei. Vamos dizer que ele, quando às vezes se estressava, gostava de então esfregar na cara dela, o que mais ou menos ele disponibilizava pra ela. Ele gostava às vezes de passar na cara dela, né? E ela disse que ela falou até pra gente que ela meio que se sentia como se fosse um objeto, que ele ia lá, usava, beleza, era a mãe dos filhos dele. Só que também tinha um pouco disso, né? Que ele ia lá, usava, e depois, quando eu tava estressado, queria passar as coisas na cara dela. E, segundo ela, isso foi minando o psicológico dela, né? Foi minando o psicológico dela. E ela pegou e decidiu ir pra outra cidade, pois queria trabalhar, queria conseguir se sustentar, né? E decidiu indo. E qual o caminho que eu tomei, no caso, foi de ir pra casa do meu pai. Não lembro. Eu era bem pequeno nessa época, tinha cerca de 7 anos. E fui morar na casa do meu pai. Imagina, uma criança de 7 anos, cerca de 7 anos, indo morar com um pai que tinha uma esposa e que não era minha mãe. Imagina como é um processo desse para uma criança de cerca de 7 anos. E, querendo ou não, tem vários processos, né? Porque ele já tinha a família dele, já tinha tido outros filhos. Mas quando eu cheguei na casa, o pessoal me olhava com a cara de que ele é filho da amante, tá ligado? Eles olhavam pra mim com essa cara de que chegou o filho da amante.
às vezes eu sentia até um pouco que, sei lá, às vezes eu sentia que eles sentiam meio que um desprezo por mim, por eu ser filho de um esquema não, por eu ser filho de um caso que foi fora do casamento, e eles me olhavam assim, e no começo eu não fui bem tratado, e tudo que eles falavam era como se eu tivesse sido abandonado. Ah, tua mãe te abandonou, pra tu ver como é que ela é uma mãe boa. E eu engoli isso tudo calado. E isso não é uma coisa fácil pra uma criança que nem tem o psicológico formado ainda, passar por esses processos. Fui crescendo e aos poucos, vamos dizer que com o meu jeito, eu fui me sentindo mais incluído na família, né? Vamos dizer que as pessoas que olhavam pra mim com a cara até de menosprezo no começo, depois começaram a gostar mais de mim e me tiveram mesmo como sua família. Até a esposa dele, depois de um certo tempo, ela também já era idosa, né? E às vezes os idosos ficam doentes, né? E no que eu podia fazer, eu podia fazer, eu tentava ajudar, cuidar dela. E no fim, antes de ela falecer, que ela faleceu antes do meu pai, né? Ela me considerava já como filho dela. E eu também considerava ela como a segunda mãe. Mesmo assim, minha mãe continuou longe, morando em outra cidade mais distante, tendo seu trabalho. Meu pai sempre cuidou de mim do melhor jeito que ele pôde. Eu acho que, na verdade, eu fui criado por ele na melhor época que poderia ser criado por ele. Pois, segundo as histórias, quando ele era mais novo, ele era daqueles bem... Vamos dizer que a pessoa tinha que seguir o que ele queria, né? Ele não aceitava uma palavra contrária. E se tivesse alguma palavra contrária, ele fazia o que ele tinha que fazer, batia e tal, né? Daí, com o tempo, e com a idade, ele foi se tornando mais maleável nessa parte. E daí fui crescendo. Minha mãe aparecia às vezes, cerca de uma vez por ano, assim. Demorava pra aparecer, mas de vez em quando aparecia. Ia nos visitar. E eu guardava um pouco desse rancor comigo, do que tinham me falado quando era pequeno. Ah, tua mãe te abandonou? Tua mãe não presta? Olha aí. Não criou nenhum dos filhos dela. Guardava um pouco desse rancor, né? De que eu tinha sido abandonado quando fui pequeno. Meu pai já faz cerca de 11 anos que ele faleceu. Ele já tinha uma idade bem avançada quando faleceu. E eu segui minha vida guardando um pouco de rancor por isso. Eu ter me sentido abandonado E daí peguei, me mudei, saí lá do interior, vim para outro estado. Moro numa região bem melhor de se viver. E vamos dizer que ultimamente eu tenho tentado olhar tudo com outros olhos. E sobre o último vídeo que eu postei, que eu tinha até falado sobre a tal da chama gêmea, vai estar aqui na descrição do vídeo, acho também. Ou vai estar como um recomendado no final do vídeo. Uma das coisas que eu percebi, que essa pessoa tem um filho, né? E eu já tinha visto várias mães cuidando de um filho. E uma vez eu olhei pra ela e vi ela cuidando do filho dela. E caiu a ficha que... Não vamos dizer que caiu uma ficha, mas... eu percebi que eu olhando com tanto amor que ela cuidava do filho dela, com tanto carinho, aquele amor de mãe mesmo, que não dá nem pra se explicar como é que é um amor de mãe, né? E eu olhei ela uma vez olhando pro filho dela assim, com o rosto dela assim, mostrou pra mim que, poxa, o filho dela foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. E uma coisa que eu percebi muito forte foi que eu não senti um pouco desse amor quando era criança. Imagine como é que é como é até difícil pra uma criança crescer sem se sentir amado. E depois sair do contato da mãe, eu não me sentia tão amado assim por ela. Vamos dizer que o que eu sentia quando era pequeno é que ela meio que cuidava de mim por
como se fosse obrigação. Imagina pra criança como é que é crescer. Isso inconscientemente, isso só veio à minha consciência quando caiu a ficha ali. Poxa, eu olhei aquele amor de uma mãe para um filho. Poxa, eu não tive isso quando era criança. Não tive. E tá beleza. Vamos pensar, vamos tentar pensar um pouco sobre isso também, né? É um pouco do que eu venho trazendo ultimamente. Tudo na vida que se foda. Vamos pegar e vamos olhar. E daí comecei a olhar também para isso, né? E daí, aos pouquinhos eu fui percebendo que, poxa, cada um tem seus problemas, cada um tem suas bagagens, positivas e negativas. E geralmente o que acontece é que uma criança traumatizada, ela cresce com esses traumas, alguns desses traumas e crenças, e vamos dizer que elas meio que repassam de geração para geração. E isso é uma coisa que eu não quero passar para minha próxima geração. E isso eu tenho decidido. Não quero passar isso para minha próxima geração. E eu fui percebendo que ela tinha os problemas dela. Imagina como é que era a cabeça dela naquela época, com certas crenças e traumas que tinha levado sobre até o certo momento que ela tinha tido em sua vida. E foi isso que foi caindo a ficha, né? Que ela me criou do jeito que ela conseguia me criar na época. Do jeito dela, mas ela me criou até onde ela me criou ali, até os 7 anos. Vamos dizer que ela fez o que ela pôde para entregar o melhor dela. É o que eu tenho levado de pensamento sobre isso. E sobre como, de um jeito ou de outro, ela tinha feito melhor. E eu fiquei até meio que grato por isso, fiquei meio que grato por tudo isso que me aconteceu, porque se não fosse todos esses processos que às vezes foram traumáticos, se não fosse esses processos, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Ou seja, isso é uma forma de pegar até a coisa mais ruim que acontece e começar a olhar de outra forma, que isso me moldou o ser humano que eu sou hoje. E cerca de uma semana depois que eu cheguei a essa conclusão, ela mandou mensagem no grupo, que só tem ela e nós, os filhos dela. Ela mandou a mensagem que eu vou até ler aqui. Filhotes, não foi possível estar com vocês por boa parte de suas vidas, como era minha obrigação. Podem perdoar a mamãe? Vocês são meu tudo. E é isso. Então, hoje eu guardo gratidão, pois eu sei que cada um tem seus processos. Ela tem o dela, eu tenho o meu, mas um dia tudo vem à consciência e tudo se acerta. E é isso. Tentando ao máximo possível levar amor e gratidão pela pessoa que ela é, por ela ter feito o que ela fez, que no caso ela fez o possível com a mentalidade que ela tinha na época. Ela fez o possível, não se achou suficiente para cuidar dos filhos, deixou os filhos com o pai e foi cuidar da sua vida. Mas importa é que hoje isso me moldou de uma certa forma e moldou ela também, né? E é isso, sempre tentando tirar o melhor de cada situação. Mais um desabafo no canal, então deixa o teu like e espero que essas mensagens de alguma forma ajude vocês também um pouco na caminhada de vocês. E é isso, um abraço no coração de vocês, se inscrevam no canal para mais vídeos e namastê!